Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, estamos começando agora o Jornal da Mundial Telenotícias. Comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, voltou ao Capitólio para pedir aos legisladores que financiem totalmente o orçamento proposto pelo governo Biden para o Departamento de Estado, insistindo que é fundamental para o sucesso da Ucrânia contra a invasão da Rússia. Blinken testemunhou perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara e disse que há uma batalha feroz acontecendo agora a centenas de quilômetros no leste e no sul da Ucrânia, e os russos trazem muito poder de fogo. Mas é exatamente por isso que os 40 ou mais países ao redor do mundo estão garantindo que os ucranianos tenham o que precisam para lidar com essa situação. Blinken delineou sistemas de armas e assistência humanitária que os Estados Unidos e aliados estão empenhados em ajudar a fornecer à Ucrânia, à medida que a ofensiva de Moscou no leste ganhou impulso em meio às suspeitas de que o presidente Vladimir Putin quer obter um grande sucesso no campo de batalha a tempo do Dia da Vitória, um dos mais orgulhosos feriados da Rússia, em 9 de maio. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o governo Biden não está dando prazos ao Congresso sobre quando aprovar o financiamento adicional para a Ucrânia e a Covid, mas acrescentou que a necessidade é urgente. O presidente americano Joe Biden pediu ao Congresso na quinta-feira mais 33 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a impedir a invasão da Rússia, e é um sinal de que os Estados Unidos estão preparados para montar uma campanha robusta e de longo prazo para fortalecer Kiev e enfraquecer Moscou. A mais recente proposta de Biden, que a Casa Branca disse que deve apoiar as necessidades da Ucrânia por 5 meses, tem mais de 20 bilhões de dólares em assistência militar para Kiev e para reforçar as defesas em países vizinhos. Há também 8 bilhões e meio de dólares em ajuda econômica para manter o governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky funcionando e 3 bilhões em alimentos e programas humanitários para ajudar civis. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que 5 mísseis atingiram Kiev após a reunião dele com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele acrescentou que isso diz muito sobre a verdadeira atitude da Rússia em relação às instituições globais. Zelensky agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por solicitar 33 bilhões de dólares em novos fundos para ajudar a apoiar a Ucrânia e disse esperar que o Congresso aprove rapidamente o pedido. Zelensky repetiu a fala de Biden sobre as consequências negativas para o mundo inteiro da agressão da Rússia contra a Ucrânia e contra a democracia. Ele reafirmou a necessidade de apoio dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano Lloyd Austin se reuniu com a ministra da Defesa canadense para conversas no Pentágono. Eles expressaram solidariedade sobre a guerra na Ucrânia e a importância da aliança na OTAN.
As conversas entre os Estados Unidos e autoridades de defesa canadenses vieram no dia em que o presidente Joe Biden pediu ao Congresso mais 33 bilhões de dólares para ajudar Kiev. O Congresso americano aprovou uma legislação que simplifica um programa de empréstimo e arrendamento militar da era da Segunda Guerra Mundial para fornecer mais rapidamente à Ucrânia e a outros países do leste europeu equipamentos militares. A ministra da Defesa canadense, Anita Nunn, disse que o Canadá aumentou o orçamento de defesa, agora ocupando o 6º lugar em gastos com defesa entre 30 países da OTAN. Russia cannot redraw maps at will to suit its own ends. Russia cannot erode the rules-based international order without consequences. Sovereign nations cannot be erased from the map, and NATO cannot be divided. Likewise, and thank you. A Grã-Bretanha está enviando uma equipe de especialistas à Ucrânia para ajudar as autoridades locais a investigar relatos de crimes de guerra. Entre os crimes relatados estão os de violência sexual cometidos por soldados das tropas russas. A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disse nesta sexta-feira que uma equipe chegará à Polônia no início de maio. Eles se reunirão com representantes de agências internacionais, organizações não governamentais, refugiados e o governo ucraniano para providenciar a assistência necessária. Truss falava em Haia, onde se encontrou com o presidente do Tribunal Penal Internacional. E, segundo ela, a Grã-Bretanha está analisando todas as formas possíveis de crimes de guerra e que a prioridade agora é coletar provas. Caminhões militares espanhóis transportando ajuda para a Ucrânia chegaram à Polônia. O comboio transportou a maior quantidade de ajuda militar para a Ucrânia enviada pela Espanha até agora. Falando da Letônia, onde estava visitando tropas espanholas, a ministra da Defesa da Espanha, Margarita Robles, disse que a presença das Forças Armadas espanholas na região mostra que a Espanha apoia a paz. Ela acrescentou que o país não vai aceitar a violência russa. Uma nova classe de extremistas condenados no Marrocos completou o programa de desradicalização de 3 meses. Essa é a 9ª edição desde o início do programa do governo. Numa cerimônia de encerramento organizada pelo Estado, 15 reclusos elegantemente vestidos ergueram-se solenemente para o hino nacional do Marrocos e esperaram para receber os certificados. A iniciativa chamada Moussalaha, que significa reconciliação em árabe, foi criada em 2017 pela administração penitenciária do Marrocos. O esforço é destinado a extremistas condenados que demonstram disposição para negar as convicções extremistas. الأسباب اللي خلتني نتواجد هنا من طبيعة الحال هي أسباب عدة ولكن من بينها هو الفكر المتطرف لأن الإنسان من يكون عنده فكر متطرف وكذا تيتاح لي بأن يكون هنا. Para lidar com o retorno desses combatentes, as autoridades marroquinas desenvolveram o programa como parte da política do país para combater diferentes tipos de extremismo. No total, 222 pessoas foram beneficiadas pelo programa desde o início. يمكن خلال فترة أو مدة هذا البرنامج هؤلاء السجناء من استكمال قناعتهم ووعيهم بجسامة أخطائهم وكذلك بخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم وبالتالي يعملون على تغيير سلوكاتهم وتحسين مسارهم الحياتي وكذلك وخصوصا فك الارتباط مع مشروع التطرف العنيف وكذلك مع التنظيمات والجماعات الداعية إليه. Em 2019, o programa foi expandido para incluir mulheres detidas sob a lei antiterrorista. 10 mulheres já passaram pelo programa e todas já foram liberadas. E agora um rápido intervalo e já voltamos.
Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, eu sou Júnia Cajazeiro de Médicos Sem Fronteiras e tenho uma mensagem urgente sobre o combate ao novo coronavírus. Temos muita experiência na luta contra epidemias como o Ebola e o sarampo e já estamos na linha de frente contra a Covid-19. Atendemos quem precisa e muitos não têm acesso a cuidados de saúde e nem água para lavar as mãos. Há famílias inteiras que moram em barracas ou nas ruas e muitas pessoas que já sofrem de outras doenças. Precisamos de ajuda urgente para combater essa pandemia e salvar milhares de vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A maioria do Partido Democrata dos Estados Unidos está em disputa que as primárias do país nas eleições de meio de mandato de 2022 se aproximam. A eleição primária de 3 de maio em Ohio apresenta vários candidatos disputando cargos. A primária republicana no Senado desta vez está mais competitiva que o normal. Já entre os democratas, quem vencer as primárias enfrentará uma escalada difícil na corrida para substituir o senador republicano Rob Portman, por causa de uma batalha legal sobre mapas de redistritamento. A eleição primária de Ohio para funcionários do estado deve ser realizada em 2 de agosto. O procurador-geral da Califórnia intimou a ExxonMobil a depor em uma investigação inédita sobre a indústria do petróleo. A petrolífera terá de explicar o seu suposto papel em causar uma crise global de poluição plástica. O procurador-geral Rob Bonta disse que a indústria incentivou o desenvolvimento e o uso de produtos plásticos à base de petróleo. Ele disse também que a petrolífera procurou minimizar o entendimento público de que o uso generalizado de plásticos prejudica o meio ambiente e a saúde pública. Bonta disse que a ExxonMobil foi intimada como uma das principais fontes de poluição global por plásticos e por supostamente enganar o público. A ExxonMobil não quis comentar o assunto e o Conselho Americano de Química diz que os fabricantes de plástico dos Estados Unidos estão comprometidos com um futuro mais sustentável. Os democratas do Congresso americano dizem que estão planejando uma nova legislação. Segundo eles, o projeto vai desencorajar as companhias petrolíferas de especulação de preços.
A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que não há desculpas para as grandes companhias petrolíferas protegerem, lucrar, extorquir preços ou explorar famílias para lucrar e manipular mercados. Os líderes democratas anunciaram um esforço para dar à Comissão Federal de Comércio e aos estados maior autoridade para reprimir empresas envolvidas em manipulação de preços. Ao fazê-lo, eles questionaram uma isenção de imposto federal sobre o gás e os incentivos do governo federal às empresas petrolíferas para aumentar a produção. A farmacêutica americana Moderna consultou os órgãos reguladores dos Estados Unidos sobre uma autorização de baixas doses da vacina da Covid-19 para crianças menores de 6 anos. Foi um movimento há muito esperado para potencialmente oferecer vacinas para milhões de crianças até o verão. Muitas famílias esperam por uma chance de proteger as crianças enquanto mutações de coronavírus altamente contagiosas continuam a se espalhar. A Moderna enviou dados à Food and Drug Administration para fornecer 2 doses menores que as comuns para proteger bebês, crianças pequenas e em idade pré-escolar. Acho que há uma importante necessidade médica não atendida aqui, com essas crianças mais novas. Eles não têm nenhuma outra vacina, eles não têm outros tratamentos. Acho que o FDA reconhece que eles podem realmente priorizar essa aplicação. Atualmente, apenas crianças com 5 anos ou mais podem ser vacinadas nos Estados Unidos, usando a vacina da Pfizer, deixando 18 milhões de crianças mais novas desprotegidas. A vacina da Moderna não é a única na corrida para proteger as crianças menores. Espera-se que a Pfizer em breve anuncie se 3 de suas doses ainda menores funcionam, meses após a descoberta de que 2 doses não foram suficientemente fortes. As empresas de alimentos retomaram o trabalho nas fábricas em Xangai. As restrições do coronavírus estão sendo amenizadas em algumas áreas. No Parque Industrial de Zhongjing, no sudoeste de Xangai, empresas que atendem a diferentes setores da indústria de alimentos estão retomando a produção. Uma empresa de carnes e embutidos restaurou 90% da capacidade de produção, com 70% dos funcionários retornando ao trabalho. Xangai, a maior e mais rica cidade da China, está em regime de lockdown há quase um mês, fechando negócios e confinando dentro de casa a maioria dos 25 milhões de habitantes. Xangai registrou mais de 15 mil infecções locais e 52 mortes nesta sexta-feira. O primeiro-ministro das Ilhas Virgens Britânicas e o diretor dos portos do território caribenho foram presos por acusações de contrabando de drogas. As prisões foram realizadas no sul da Flórida, segundo autoridades federais norte-americanas. O primeiro-ministro Andrew Arturo Fahy e o diretor administrativo Olian Vine Maynard foram detidos por agentes da administração antidrogas dos Estados Unidos. Eles são acusados de conspiração para importar cocaína e a lavagem de dinheiro. Fahy e Olian Vine Maynard estavam no aeroporto para se encontrar com traficantes de drogas mexicanos que, na verdade, eram agentes disfarçados da DEA. Eles foram ao encontro para coletar $700 mil em dinheiro por ajudar a contrabandear cocaína da Colômbia para Miami e Nova York. As Ilhas Virgens Britânicas são um território ultramarino britânico no Mar do Caribe. O governador é nomeado pela rainha, a autoridade executiva máxima do território, e age em nome dela. Já o primeiro-ministro é o chefe do governo e é eleito em uma eleição geral. Disparos de arma de fogo ecoaram em um bairro da capital do Haiti.
A região, que já foi tranquila, se tornou um marco zero em uma briga de quadrilhas que matou pelo menos 20 pessoas, feriu mais de uma dúzia e forçou milhares a fugir de casa nesta semana. Cerca de 100 policiais com armas automáticas se espalharam pelo bairro, revistando as pessoas enquanto rajadas de tiros ecoaram nas proximidades. Os combates, que acontecem em 4 distritos de Porto Príncipe, são um novo pico da violência criminosa que surgiu à medida que quadrilhas cada vez mais poderosas tentam controlar mais território durante o vácuo do poder político deixado pelo assassinato do presidente Jovenel em julho do ano passado. Milhares de haitianos afetados por uma onda de violência de gangues no ano passado na comunidade Martissã, no sul de Porto Príncipe, ainda vivem em abrigos governamentais. A administração do primeiro-ministro Ariel Henry tem se esforçado para melhorar a segurança e vem recebendo ajuda da comunidade internacional para aumentar um departamento de polícia com falta de pessoal e financiamento. As autoridades do governo disseram temer que a violência nessa área piore e recomendou que as pessoas continuem fugindo. Estávamos em casa às 5 da manhã e ouvimos tiros de bala sendo disparados por todos os lados. Não vimos quem estava atirando. Eram 2 gangues brigando. Não sei quem são. Depois do intervalo, voltamos com mais informações. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. E à medida que os combates continuam, os moradores de Severodonetsk, na linha de frente da Ucrânia, mantêm a esperança. A cidade tenta se recuperar da destruição causada pelos invasores russos. A cidade foi identificada como um alvo importante para as forças russas e muitos prédios foram atacados. Ela está repleta de crateras causadas por bombas nas principais rodovias. A cidade está sem energia ou água encanada há algum tempo. Muitos moradores já foram retirados, seja para outras partes da Ucrânia ou para outros países. A principal delegacia de polícia e o hospital foram atingidos mais de uma vez pelos russos, mas apesar dos danos, ambos ainda estão operando. Os pacientes do hospital são atendidos nos corredores, longe das janelas que foram quebradas pelo bombardeio. Eu quero que eles morram. Eu quero esses bastardos longe. Eles estão destruindo não apenas nossos jovens, mas também estão enviando os jovens deles para morrer. Desejo a morte para Putin e todos ao seu redor.
Muitos dos idosos que ainda não conseguiram deixar a cidade são obrigados a conviver entre os escombros em condições subhumanas. O presidente turco Tayyip Erdogan desembarcou na Arábia Saudita em um movimento de retomada das relações entre dois pesos pesados regionais. A visita marca o mais recente dos esforços de construção de pontes de Ankara com o principal rival regional. É também a primeira visita de Erdogan ao reino desde 2017, um ano antes do assassinato na Turquia do jornalista Jamal Khashoggi por agentes sauditas. Erdogan foi recebido no aeroporto da cidade de Jeddah, no Mar Vermelho, pelo governador de Meca. No início deste mês, a Turquia desistiu do julgamento de 26 sauditas suspeitos de envolvimento no assassinato de Khashoggi, que escreveu colunas críticas do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman para o The Washington Post. A medida foi amplamente vista como um gesto que abriu o caminho para a viagem de Erdogan à Arábia Saudita, onde se espera que ele se encontre com o rei Salman e o príncipe herdeiro. A Alemanha convocou o embaixador da Turquia em Berlim nesta sexta-feira. A medida é um protesto contra uma sentença de prisão perpétua que um tribunal turco entregou a um proeminente ativista dos direitos civis e filantropo. Governos ocidentais e grupos de direitos humanos criticaram fortemente a decisão que considerou o ativista turco Osman Kavala culpado de tentar derrubar o governo com protestos em massa em 2013. O Tribunal de Istambul também condenou outros 7 réus a 18 anos de prisão, cada um por ajudar na tentativa. Christopher Berger, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, disse que o país pediu a outros países da União Europeia que fizessem um protesto diplomático semelhante. Uma onda de calor que atingiu o Paquistão provavelmente continuará até pelo menos 2 de maio. Foi o que disse nesta sexta-feira o Departamento Meteorológico paquistanês. De acordo com os meteorologistas, o mês passado foi o março mais quente no Paquistão desde 1961. As temperaturas atingiram 48 graus Celsius na quarta-feira. Como a onda de calor atingiu o Paquistão durante o mês do Ramadã, tornou o jejum ainda mais difícil para os muçulmanos que ficam sem comer ou beber do início da manhã até o pôr do sol. Especialistas pediram às pessoas que evitem se expor à luz solar por longos períodos, principalmente das 11 às 16 horas, para fazer refeições leves e evitar alimentos gordurosos. Nova York e 15 outros estados americanos entraram na justiça para interromper a compra de milhares de caminhões movidos a gás pelo Serviço Postal dos Estados Unidos. Eles querem que, em vez disso, os Correios comprem veículos de entrega movidos a eletricidade. 3 ações judiciais movidas em Nova York, Califórnia e outros estados, além de grupos ambientais, exigem que o serviço postal conduza uma revisão ambiental mais completa antes de avançar com o programa de veículos de próxima geração. Eles argumentam que as emissões de veículos de entrega movidos a gasolina causariam danos ambientais nas próximas décadas. Ao todo, a frota do serviço postal inclui 190 mil veículos de entrega local, a maioria dos quais entrou em serviço entre 1987 e 1994. Eles planejam comprar até 165 mil novos veículos nos próximos 10 anos. 700 indígenas foram despejados da maior mina de cobre de propriedade chinesa do Peru. As pessoas estavam acampadas na mina Las Bambas por 14 dias em protesto contra supostas violações de uma estatal chinesa.
Mais de 1.000 policiais de choque dispararam bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes que responderam com pedras. Os indígenas da comunidade de Fuerabamba, cujo território foi comprado pela mina, alegam que a empresa não está cumprindo o compromisso de ceder 180 hectares de terra. A empresa construiu um novo assentamento nos Andes, onde os moradores de Fuerabamba foram realocados. Las Bambas é responsável por até 2% da produção mundial de cobre. O despejo, mostra uma mudança nas táticas do governo de Pedro Castillo, que se absteve de usar a força nos meses anteriores. O Peru é o segundo maior produtor de cobre do mundo depois do Chile. A maioria das exportações de metal vai para a China. Centenas de colombianos realizaram uma manifestação que marca um ano desde o início dos protestos em todo o país por causa da reforma fiscal. Os protestos levaram o governo a retirar a proposta inicial de reforma, mas grupos que se juntaram às manifestações disseram que muitas demandas ainda não foram atendidas. Segundo o representante dos agricultores, eles buscam os direitos à terra e à segurança em toda a Colômbia. Eles querem também uma reforma educacional. Devemos lembrar que durante a greve nacional a comunidade estudantil foi muito participativa, mas e a reforma educacional? Nenhuma. E as organizações de agricultores que se mobilizaram exigindo segurança em seu território? Nada. Os protestos do ano passado foram principalmente pacíficos, com alguns vandalizando a infraestrutura pública, queimando bancos e delegacias de polícia. Na época, os protestos foram reprimidos pela polícia, o que resultou em dezenas de mortes. Autoridades e organizações independentes divergem do número de vítimas da violência policial. Enquanto a ONU diz que 40 pessoas morreram, a Procuradoria-Geral determinou que 29 foram mortas pela polícia. As outras mortes ainda não foram contabilizadas, pois ainda estão sob investigação. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.